Fala pessoal, boa noite! Estamos dando início em mais uma Live Coach. Vamos lá? Vamos embora? Hoje a gente tem muito conhecimento para disseminar com você. Temos uma convidada bacana, especial. Então vamos embora, galera que está chegando. Boa noite, Marcelo, Joana, Stefane. Boa noite, Isa. Olha, a Janaína já está online. Daqui a pouco já vou chamar ela. Galera, vai acenando aí, quero que você já aproveite, você que está chegando agora, já convida seus amigos, já manda, clica no aviãozinho, clica muito no coraçãozinho aí, no curtir, porque isso vai fazer a live propagar e a gente quer quanto mais pessoas melhor que tenham acesso a esse conhecimento, a esse alerta, na verdade, que nós vamos dar hoje. Na verdade, nossa live hoje é um alerta. Nós vamos falar de um alerta muito sério, que a gente precisa estar atento. Então a gente não quer perder muito tempo. Já daqui a pouquinho já vou chamar a Janaína, dentro de um minuto estourando, já vou chamar ela, já está online. Então hoje nós vamos falar sobre comportamento. Vamos lá? E aí, você está preparado para falar sobre isso? Vamos falar sobre comportamento. E 7 comportamentos extremamente importantes. Então nós vamos falar sobre 7 comportamentos profissionais que podem destruir sua carreira e sua identidade profissional. Então já clica no aviãozinho, convida a galera, clica no curtir, que hoje nós temos aí um bom conteúdo para disseminar com vocês. Vão acenando, vão clicando em curtir, quero que a gente sobe essa live mesmo para o intuito de conhecimento. Essa é a intenção, de a gente disseminar conhecimento, desenvolvimento e entendimento. Essa é a principal, né? Esse é o nosso foco de estarmos aqui. Seja eu, seja a Janaína, porque eu conheço ela também. Então vamos lá? Vamos? Deixa eu já convidar ela para ela já entrar, já começar a interagir com a gente, se apresentar, vocês conhecerem. Eu sei que tem gente que já conhece muito esse bate-papo, essa divisão aqui de conhecimento, que essa é a intenção, dividir conhecimento. Oi, Erickson, boa Oi! noite. Boa noite, amiga. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo ótimo, tudo em paz, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Que bom, hein? Quanto tempo a gente não se vê, Nossa, nem que seja virtualmente. a gente continua virtualmente, né, Erickson? A gente fez um contato pessoal, o resto do Exatamente. virtual. Graças a Deus a Tudo gente pode se virtual. conectar, né? Graças a Deus. Exatamente. E que bom que essa conexão começou alguns anos atrás e prosseguiu. O melhor É, ainda. e deu muito fruto já, né? Eu espero que a Zélia entre aqui, que ela é um dos frutos e tantos outros, Sim, né? Mas que bom, fico sim. muito feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sempre me abençoando e eu abençoando você de alguma forma. Então a Com gente vai. certeza. Essa é a intenção. E é o que a gente está fazendo aqui também hoje, né? Abençoando outras pessoas, outras vidas com conhecimento, né? Com aquilo que talvez Deus nos permitiu estudar, vivenciar, ver e compartilhar. Então, Janaína, já aproveita. Sei que tem uma galera aqui que te conhece, tem uma galera que me conhece. Tem uma galera que conhece os dois. Então, vou deixar você se apresentar primeiro, falar um pouco de você, depois eu me apresento um pouquinho e a gente já vai para esses pontos importantes. Tá legal. Bom, eu sou a Janaína Depinê, da Luz, do Elegante Sempre. Sou jornalista, especialista em comunicação empresarial, digital e sou consultora de etiqueta. E o trabalho assim que as pessoas mais conhecem é o meu trabalho como consultora de etiqueta no Elegante Sempre, no qual eu levo informações ligadas a comportamento, comportamento que tem valor e também a questão do bom senso no dia a dia. E tem um viés cristão, eu sempre tento trazer isso também à luz da palavra de Deus, para mostrar Amém. que a palavra de Deus também é uma bússola para o nosso comportamento. Então, tem o comportamento que é o bom senso, que todos deveriam seguir, mas os Uhum. cristãos, eles têm um manual a mais, né? Eles têm um bônus, eles têm uma bússola. Então, eu faço esse link e acho que isso consegue abranger vários assuntos. Muito bom, muito bom. Fiquei apaixonado pelo trabalho, sou fã desde que conheci, nós nos conhecemos Idem, pessoalmente né? e né, indicamos, trocamos figurinhas ali, né? E foi uma indicação mútua. Eu tenho até muitos,
Tem alguns amigos que depois eu indiquei o seu trabalho, que seguem você, acompanha, posta, reposta. Quando eu falei, não posso perder. Posta, reposta é Muito ótimo. bom. Que Gente, para bom. quem não me conhece, tem algumas pessoas que falam, não te conhecia. Então, prazer. Meu nome é Erickson Albuquerque, sou coach especializado em coach de carreira, coach ministerial, e já estou aí há uns 5 anos com mais de 200 clientes, mais de 700 sessões, também como consultor empresarial, palestrante, escritor do livro Coach Segundo Jesus, hoje também atuando na psicologia, faço uma pós em psicologia, então estou fazendo uma junção do coach e psicologia, porque tem pessoas que precisam dos dois, tem pessoas que precisam de um, precisam de outro. Então, nós estamos aí somando com um trabalho em si para ajudar pessoas a se desenvolver. Né? O coach nada mais é do que um processo de desenvolvimento. Então, nada mais do que ajudar pessoas a se desenvolver. E eu tenho feito aí uma série de lives, essa é a segunda live. É, eu acompanho as lives da Janaína, mando perguntas, você sabe, né? Manda as perguntas lá. Eu sou muito fã, você, com o seu marido ou você participando com outras lives. E eu quis convidá-la, quis que nessa temporada ela tivesse comigo aqui dividindo um tema. Eu coloquei um TBT, nossa participação na Rede Super, né? Foi quando nós nos conhecemos. Quinta-feira passada, até coloquei a reprise do vídeo, né? O evangelismo no ambiente de trabalho. Vamos cair um pouquinho aqui. Foi muito pertinente aquele tema, muito inteligente. Vamos cair um pouquinho aqui sobre quando a gente for falar de as pessoas tratarem assuntos pessoais no ambiente de trabalho. A gente pode falar um pouquinho disso, do equilíbrio, né, necessário. E eu queria que ela tivesse aqui discorrendo alguns assuntos com a gente, como ela já se apresentou, especialista, né, em comunicação empresarial, etiqueta, e algumas coisas que a gente vai falar aqui. 7 comportamentos profissionais que podem destruir sua carreira e sua identidade profissional. E às vezes, gente, a gente pode falar coisas aqui que você acha, mas esse é tão pequenininho, né? Mas é só um pouquinho, não dá nem para perceber. Você que pensa que às vezes você não está sendo notado, que você não está sendo percebido. Né? Pode ser você que ainda, só você que acha que não, ninguém está Só você que percebendo. não notou. Só você. Só a sua ficha que não caiu, né? O restante. Então é Exatamente. importante a gente dar uns alertas e umas dicas para vocês. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos dar um Bora? start? Vamos Vamos lá. lá. Primeiro ponto, gente, que nós separamos aqui. Então, 7 comportamentos profissionais que podem destruir sua carreira e sua identidade profissional. E aí, gente, é aquela identidade que você lutou. Poxa, você trabalhou a vida toda, né? Você tem um currículo até bom. Aí uma atitude sua, poxa, cai tudo por terra, literalmente. E pode denegrir você. Então, não é legal. Então, o primeiro ponto é quando você começa a ter dentro, né, da sua carreira, da sua empresa, uma linguagem inapropriada. E aí? A Que não linguagem é condiz, né? Não condiz. Isso é muito interessante, porque eu trabalhei numa empresa que os proprietários eram cariocas, e o carioca ele é mais despojado no falar. E eu Eu confesso que eu nasci lá, tive, você sabe então disso, né? sei Você teve que bem. reaprender a falar, né? Porque é uma Exatamente. linguagem muito permeada de palavrão. O palavrão é muito natural para algumas É, culturas. E o carioca, ele tem um jeito mais despojado. No ambiente corporativo, você vê isso. Você vê, sim, não estou aqui criticando o carioca, eu acho que é uma questão cultural. Mas hoje o mundo é globalizado. Então a gente não pode mais pensar num profissional que, eu atuo aqui, todo mundo fala assim aqui. Eu me lembro quando eu mudei para Belo Horizonte, eu achei tão engraçado as pessoas falando reduzido as palavras, né? sim, E sim, sim. falando assim com um cliente importante, uma colega falando no telefone, ela falava assim: não, daqui a pouquinho a gente vai, agorinha. Eu ficava assim, que linguagem, né? Então, talvez você fale, isso é cultural, é regional, mas hoje a comunicação é globalizada, os negócios são globalizados, então a gente tem que pensar assim, mesmo que seja a sua cultura, é a síndrome da Gabriela, mesmo que você tenha sido criado assim, crescido assim, é hora de pensar na carreira. E se você quer ter uma carreira sem fronteiras, você tem que ter uma comunicação livre de palavras chulas, livre de palavrões, livre de gírias, né? Você pode, em alguns ambientes, usar uma gíria específica. Eu falo também que a linguagem muito técnica não é boa,
no profissional, Isso. você só deve falar a linguagem técnica com os pares, Sim. com as pessoas que são técnicos, e às vezes a pessoa, para talvez até se valorizar, ela tenta usar muito a linguagem técnica e ela não se torna compreensiva. Então, isso também é ruim para a comunicação. A linguagem ela tem que ser acessível. O grande segredo da comunicação é a empatia, né? Então, é você descer um nível se a pessoa é mais simples, subir um nível se a pessoa tem um nível de conhecimento mais elevado, então você chega no nível dela, você tem que ter essa flexibilidade. Agora, o que destrói a carreira, sem dúvida, palavreado, chulo, ele te coloca assim como. Eu penso não só na carreira que você construiu, também na que você almeja. Porque quando a gente vai pensar em alguém, não, fulano tem perfil para diretoria, ah, não, mas ele fala de um jeito muito É, tosco. Aí você já descarta ele, o pessoal de RH descarta, porque fala, não, a linguagem dele não dá, ele não pode ocupar esse cargo. Então, veja que a linguagem, ela derruba a sua carreira. Você pode ser um sim. excelente profissional, se você tem um linguajar vulgar, você cai e anula a possibilidade de ascensão, inclusive. Exatamente. Alguém colocou aqui, quando o chefe fala esse palavreado? Mas assim, se o seu chefe fala, mas você não precisa falar. Isso não pode ser um respaldo para você também começar a falar. Então, provavelmente, Exatamente. ele vai ter esses problemas que a Janaína disse aqui. Ele vai esbarrar nesses pontos em que ela disse aqui. É como se você paralisasse ali a sua carreira. Porque aí você já começa, quando o RH reúne, e fala assim, mas tem o Erickson. Mas o Uhum. palavrão, na palavreado do Erickson, a linguagem O do Erickson Erickson, não dá. Imagina o nossa, não Erickson dá. falando com os nossos clientes internacionais, não, não dá. Então, Já assim, pensou? não, não dá. Um Reunião com o contrato. prefeito, não, não dá. O Erickson vai Sim, prejudicar a gente. Então, a pergunta é interessante porque, às vezes, o seu chefe, ele tem um palavreado chulo, porque, primeiro, ele é o dono da empresa. Então, ele é o dono aí, ele fala como ele é, quer, e ninguém vai demitir o dono, né? Mas é, se ele é um diretor, talvez ele seja muito bom tecnicamente, ele foi empurrando isso, mas as empresas hoje contratam tanto coaching quanto profissionais da minha área sim, de etiqueta para treinar esses diretores para eles não usarem essa linguagem. Às vezes eles têm esses exatamente. casos, olha, a pessoa ascendeu profissionalmente porque ela é muito boa tecnicamente, mas agora ela está num cargo alto e ela tem uma linguagem que não combina. Aí eu entro em ação, o Erickson entra em ação para tentar aparar essas arestas, né? Exatamente. Justamente para trabalhar essa comunicação. Eu tenho, às vezes, até a comunicação política, a pessoa precisa dosar, porque ela entra no cargo político. Qualquer tipo de cargo, viu, pessoal? Você que está aqui nos vendo, nos ouvindo, qualquer tipo de cargo. Muito cuidado com a sua linguagem. Mesmo quando você trabalha num ambiente que é bem descontraído. Vamos Eu pensar O Erickson tem sim, um bom exemplo agora, que é o nosso presidente, que ele tem um jeito de falar muito diretão, e isso é, está dando pano para manga. assusta. É, Assusta. Ele fez uma ironia agora recente de um churrasco, virou manchete. Pelo que eu entendi, pela minha leitura de consultora, ele estava sendo irônico. Só que é, não soou como ironia. Veja, ironia é um humor muito refinado para você usar assim, porque não é exato. todo mundo que vai entender que é ironia. Então, assim, ele é um exemplo de uma pessoa que está se auto-prejudicando na linguagem. Ele, né, ele não precisava ele mesmo se prejudicar, ele se prejudica na fala, na comunicação. É um exemplo, E independente cuidado. de gosto, né, de político. Exatamente. E muito cuidado, essa linguagem, eu quero explorar, expandir aqui um pouco uma perna dessa linguagem sobre a sua linguagem também escrita, tá? A linguagem falada e a sua linguagem escrita. Então, muito cuidado. Totalmente. Quando eu vim do Rio de Janeiro também para morar em Minas Gerais, nós éramos taxados como pessoas mais folgadas, que é o jeito de falar. Então, eu precisei achar um equilíbrio. Mas também lá no Rio, a gente achava que todo mundo que falava trem, C, vai, escrevia desse jeito também. Então, é Escrevi um assim. equilíbrio. Tudo aqui que nós vamos falar, nesses 7 pontos, começando por esse, você precisa achar um equilíbrio. Entender onde você está. A Janaína falou um ponto importante sobre a empatia, e a gente vai ensinar isso muito dentro do processo de coaching de carreira e comunicação e oratória, quando eu entendo que o cliente precisa dessa comunicação e oratória dentro do processo. E aí nós vamos para uma técnica também que é o rapport. Chega na sua empresa, no seu cargo, observa primeiro o seu cliente, os seus pares, como aquela empresa comunica, como que os e-mails, né, a formalização, se intere, e aí você se adequa.
Aí a Janaína é uma cliente que tem um perfil e o Edson é um outro cliente que tem outro perfil. Então você vai adequar uma comunicação da Janaína, né? E não deixa de ser, gente, o que nós chamamos muito nas organizações de uma postura corporativa. A postura corporativa envolve também uma linguagem escrita. Você não vai. E aí, Janaína? A gente podemos fechar? Ou então, como a gente escreve no WhatsApp, a gente quer formalizar o e-mail. Gente, cuidado com essa linguagem escrita, é muito perigosa, mesmo que a sua empresa utilize o WhatsApp. Seja Quando, formal. É um quando é uma WhatsApp empresarial, não é pessoal. Exatamente. Na linguagem corporativa no WhatsApp é importante manter a formalidade, menos com menos rigor, né? Não precisa ser o prezado e tudo mais, Sim, mas é. ainda assim tem que manter um português correto, sem gírias. E a pessoa esquece, né? Porque ela tá no WhatsApp, ela mistura tudo. E você falou de WhatsApp, gente, por favor, muito cuidado na hora de mandar mensagem empresarial no WhatsApp, para não confundir É. destinatário. A gente já Meu Deus. recebeu em grupo de trabalho coisas que não tinha nada a ver, a pessoa fica super constrangida. Pode acontecer, mas a gente tem que ser muito vigilante, né? Às vezes no dedinho nervoso a gente manda as coisas para os grupos errados, isso dá uma confusão, dá até demissão, dependendo da mensagem, né? Sim, exatamente. Então, achar um assunto em comum com seu cliente é uma coisa, mas né, uma linguagem empresarial precisa ser mantida e é outro ponto. Ok, pessoal? Então, linguagem inapropriada. Vamos para o segundo ponto, que é o uso inadequado das redes sociais. Nossa, Aí a gente quer falar de dois pontos aqui. O excesso. Você entra 5 minutinhos, daqui a pouco você está quase uma hora e tem um tanto de coisa para você fazer. Ou também você precisa ter atenção por como você está usando essas redes sociais fora, né? O que você está postando? O que você está curtindo? O que você está compartilhando? E isso é muito sério, né, Janaína? muito sério. Eu acho que esse assunto redes sociais dava uma live só sobre isso. Mas É, veja bem, para a gente tentar sintetizar a rede social. Quando você está trabalhando, quando você está na rede social e trabalhando, você está roubando o tempo da empresa. Você uau, passou o cartão, mas você está furtando mesmo. A empresa te pagou para trabalhar e você está no Facebook compartilhando memes e, enfim, meu Deus. notícias fakes. Então, É, assim, isso é muito grave. A gente tem que ter um domínio próprio. Eu acho que isso é muito importante na rede social. sim, sim. Então, o primeiro ponto é dominar o uso. E aí, o que eu recomendo para todo mundo? Fazer o seguinte: no início do trabalho, chegou, então até é bom, porque pode ter notícia que reflita no seu trabalho, então é bom você dar uma olhada geral, dar aquela zapiada. Para quem vai de ônibus, olha no ônibus. Agora a gente está em pandemia, mas imaginando que esse conteúdo é válido para qualquer época. Você É, está no ônibus, você está no carro, está no Uber, dá uma olhada nessa hora. Está chegando no trabalho, é o horário que você olha, menos se você estiver dirigindo. Quando chegou no trabalho, ok, começou o trabalho. Na hora do intervalo do almoço, você dá uma paradinha, você está no seu intervalo. E aí, dá uma olhada nas notícias. Aí é hora de você dar uma zapiada, olhar os contatos, olhar tudo que todo mundo está falando. E no fim do dia, ou em casa, à noite, tanto que o horário que tem maior acesso das redes sociais é à noite. É à noite que dá congestionamento, inclusive. Porque é o horário de você acessar realmente a internet. É à noite, a hora que você está no seu tempo de descanso. Toda vez que você usa a rede social no trabalho, você está cometendo um furto. E detalhe, olha, agora vamos falar de conteúdo, o que postar, né? O que não postar. Gente, muito cuidado. As pessoas esquecem que você é visto pelas empresas. Eu e meu esposo, a gente tem uma empresa só de monitoramento digital, que as empresas é, contratam para monitorar os funcionários. Então tá todo mundo faço ali muito iludido, assim, isso. que ninguém chama monitoramento digital, inclusive, a empresa. Bom dia, Digital. monitoramento E- digital. Só fica monitorando o que o pessoal está postando. As empresas de RH nos contratam quando eles estão selecionando candidato. Aí eles são entre três candidatos. Aí eles passam para nós. Agora façam um monitoramento deles. Nesse monitoramento, eles fecham com quem eles vão escolher. Por quê? Por exemplo, eu me lembro de um caso recente que tinham três candidatos, os três igualmente qualificados, o mesmo nível, só que um postava assim no Facebook dele, redes sociais, pornografia, mensagem evangelística, era uma caixa de Pandora, tinha de tudo lá. Tinha essa bagunça.
Tinha um que postava um monte de bobagem, mas nada tão grave, e tinha um que era super discreto, postava alguma notícia da área dele, alguma coisa assim, mas nada de muita ostentação. Foi esse que foi o contratado. A gente faz o relatório e eles escolhem. Mas qual tinha um perfil social melhor? Então é muito importante, por exemplo, eu vejo até quando a gente vai contratar para a nossa empresa, a gente tem um escritório de advocacia. Chega currículo lá, a pessoa quer uma vaga de advogada. Aí a foto parece uma modelo. Assim, e É, você, exatamente. você entra no perfil da rede social dela, só tem ela na praia, ela curtindo a vida doidada, ela Uhum. tomando um chopp, ela vive. Então, assim, já descarta, cadê ela profissionalmente? Não tem. Então, assim, tudo bem que a gente tem o LinkedIn, que é uma rede mais profissional, mas o Sim. cliente vai procurar, às vezes, o nome da pessoa e vai achar Facebook. É o primeiro resultado que aparece, inclusive. Então, a gente tem que pensar assim, o que eu posto? Isso aqui o meu cliente pode ver? Ficaria feio para o meu cliente me ver assim de biquíni? Ficaria estranho meu cliente me ver de sunga na praia? Não ia ficar muito legal. Então, eu não posto. Ou posto uma foto eu na praia, mas num enquadramento mais fechado, que não vai comprometer a minha imagem profissional, porque não tem como separar. As pessoas acham assim, não, dá para separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, é uma coisa só, gente. A gente é uma coisa só. Então, quando você vê uma pessoa, você tem uma visão dela na rede social, aquela visão te acompanha. Depois, quando você encontra pessoalmente. Então, é importante que você tenha o mesmo discurso em todos os ambientes. E cuidado para não falar mal da empresa, não falar mal do concorrente também, porque hoje você está numa empresa, Uhum. amanhã você pode estar noutra. Eu me lembro que uma vez eu tive um problema seríssimo, seríssimo com uma empresa de telefonia. E assim, me deu aquela vontade de postar, sabe? Hashtag chateada, desabafar, um absurdo, não sei o quê. Mas me segurei, domínio próprio, não postei nada. É. Alguns meses depois, essa empresa me contratou para fazer um trabalho lá. Uau! Imagina se eu tivesse feito esse post, eu tinha perdido e foi um contrato ótimo. Se eu tivesse feito esse post, eu tinha perdido uma oportunidade de trabalho muito boa, de consultoria de etiqueta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente coloca, pensar na responsabilidade, e isso faz toda a diferença. Como eu disse aqui no post, gente, você pode perder boas oportunidades caindo nessa. Então, uma Exatamente. pessoa até colocou assim, mas e quando até escreveu aqui, quando as redes, quando o funcionário utiliza redes sociais? Gente, equilíbrio, entendendo ali que você está utilizando, se a sua empresa disponibiliza WhatsApp, Facebook, até Instagram, seja que ela disponibiliza contato com o cliente através dessas ferramentas, então entenda que você está em contato com o cliente, não para ficar vendo seu perfil pessoal. Você está ali É, disponível para atender e conversar com o ficar cliente. Então é olhando, equilíbrio. olhando o site de fofoca, né? Que a gente sabe que É, o pessoal é. fica no site de fofoca. Aí uns lê horóscopo, outro vê o que vai acontecer na novela, pelo amor de Deus. Não, eu tô vendo. Mas eu sou cristão, eu tô vendo aqui as notícias do site X. Gente, é roubo do tempo, como a Janaína disse. E eu Curto costumo dizer do que você posta, eu faço muito também um monitoramento digital quando sou contratado aí como consultor também, Janaína, para fazer alguma contratação, me chamam para fazer as entrevistas, né? E eu, particularmente, peço antes o acesso do currículo e o currículo precisa conter redes sociais, porque eu gosto de fazer um monitoramento digital. Então, pessoas que, simples assim, você que posta, eu odeio a segunda-feira, já me passa a imagem de que você não gosta de trabalhar. Então, pense, mas é uma coisa boba, Eric, mas eu sempre digo aqui no coach de carreira, quando eu estou orientando os meus clientes, preparando eles para até um processo para uma promoção, eu digo o seguinte, olha, cara, eu sou um consultor empresarial, eu faço entrevistas. Então, pense, eu não te conheço. É a primeira vez que eu estou vendo você. Então, eu, Erickson, conheço a Janaína. Mas aí agora, o entrevistador que vai entrevistar a Janaína para a vaga X não conhece ela. Então, uma coisa que você posta, uma coisa errada que você falou em entrevista, né, uma linguagem inapropriada, como a gente já disse, ou uma coisa que ele vê, cara, ele já tem uma imagem de você totalmente negativa e já arrisca. Porque a gente não tem tanto tempo para ficar, né, um reality show te acompanhando para ver se você é o cara mesmo. Né? Não tem tanto tempo assim. E eu sempre digo, principalmente líderes, você que ocupa um cargo de gestão, gerência, liderança, seja o que for, gente, aqui é para todo mundo, mas líderes, mais ainda, eu costumo dizer que todo líder é uma figura pública. Não, figura pública é ator, atriz, político, cantor. Não.
Amigo, você virou líder, figura pública. Você ainda nem tem liderado, mas você é líder, figura pública. Então, muito cuidado com o que você posta, comenta, compartilha, debates políticos, ideológicos, teológicos, que você entra, que você briga, que você se exalta. Muito cuidado com isso, porque você pode perder boas oportunidades por conta desse ponto aqui também. Verdade. Muito sério. Ponto 3, vamos lá. Criticar em público. Isso quase não acontece nas empresas. Meu Deus, isso não acontece. São líderes que Nossa. sabem chamar em individual e dar feedback. Olha, esse realmente eu acho que tem que ser uma renovação da mente mesmo. Muitos líderes Sim. estão presos naquele modelo arcaico, né, do líder que manda, o chefão, o cacique, né, e daí ele manda na tribo. Mas, gente, a crítica, isso é o básico, né, da liderança, e não é só para líder, isso vale para pais e filhos, vale para qualquer relação, marido e mulher. É, A gente elogia em público, critica em particular, e o mesmo vale para trabalho. Você critica uma pessoa em particular, só você e ela. Jamais critica abertamente. Vale para os colegas também, porque às vezes tem uma rixa entre colegas e ele quer espizinhar, sim. né? Ele quer aproveitar e criticar o outro para expor o outro. Falar assim, eu tinha falado que não era para fazer isso, mas você sempre faz do seu jeito. Aí a pessoa dá uma pisadinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? De ter esse cuidado de não ser crítico, de não ser crítico publicamente. A crítica é sempre reservada, é essa que dá efeito. E assim, eu aprendi isso muito com uma pastora minha, que ela sempre me orientou assim: coloque amor nas palavras, né? Na hora que você vai fazer uma Uau. crítica, você coloca amor para aquela palavra ser bem recebida, senão a pessoa já se fecha. Você pode ver, quando chama para uma reunião, fulano, eu preciso falar com você, a pessoa já chega com uma linguagem corporal toda assim, com medo, né? Mas se você faz de um jeito acolhedor, a pessoa se abre, se solta. No final, eu já demiti gente que a pessoa me agradeceu no final. Tudo é o jeito de falar, né? A forma de se expressar. E criticando e trazendo pontos que a pessoa tinha que melhorar. Olha, eu vou te dispensar por isso, mas para que você melhore, veja, você tem que melhorar, você tem muito chão pela frente, muitas oportunidades. E a pessoa me agradeceu e até hoje nós temos um ótimo contato, porque foi feito de uma forma sadia, né? É crítica fechada, só com a pessoa, para gerar crescimento e não constrangimento. Sim, gente, guarde isso. Essa frase é para a vida. Coloque amor nas palavras. Essa frase é para a vida. E parece uma coisa que, se eu critico a Janaína em público, né? Então, pessoal, ó, tô aqui fazendo uma apresentação. Então, pessoal, mais uma vez, né? A Janaína esqueceu de desligar o projetor. E aí ele aqueceu e aí vai demorar a ligar, né? Nossa reunião mais uma vez. Então, eu tô cansado de falar. Acabei de expor a Janaína, que a tarefa dela é desligar o projetor, cuidar do projetor da sala de treinamento, e ela pode ser que ela esqueceu. Então, às vezes eu acho que eu estou expondo a Janaína ou denegrindo ela vai sim ser exposta, mas tá ficando feio para mim também, tá? Não pense que você tá saindo como bonitão da história. Fica É. muito feio para você. É um papel de líder que eu posso até julgar você como um imaturo. Então, muito cuidado. Eu posso achar que eu sou o dono da sabedoria e de maturidade. Pelo contrário. Eu posso achar que sou o líder, o cara, aquele melhor líder. Não, você não está sendo. Isso pode ir corroendo a sua postura, a sua figura como líder, como você é visto como colega de trabalho, como pastor, aqui em todos os âmbitos, né? Nós precisamos com esse amor. E, na verdade, entenda que elogiando ou até criticando, gente, você é líder, você está desenvolvendo o outro. Então, até o seu feedback positivo ou feedback, né, se for um feedback negativo, se é que eu não gosto de chamar, mas um feedback de desenvolvimento, essa é a palavra, você está desenvolvendo. Sempre pense nisso. O jeito que eu estou falando contribui para o desenvolvimento, está contribuindo para o desenvolvimento dele. Porque às vezes ele ficou tão extasiado, exposto, que ele nem assimilou o que você falou. E aí daqui a pouco ele repete aquele erro novamente, porque ele está tão extasiado que ele não assimilou o que você pontuou. Ele só ficou extasiado, ele não sabe nem o que você fala. E depois ele erra novamente, você vem gritar novamente, e aí vai ser contínuo. Pensar sempre, a forma que eu estou criticando, pontuando, dando feedback, está contribuindo para o desenvolvimento dele? Então pense sempre nisso. Muito bom, está fluindo.
Olha que legal. Ô, Tem várias pessoas conhecidas aqui. Maristela, uma grande gestora de uma olha, multinacional, está aqui assistindo a nossa live. ó, bem-vindo, hein? Já tem gente adiantando o assunto aqui, ó, perguntando sobre fofoca. Nós vamos chegar lá, calma aí, esse é um tema, Vamos hein? na fofoca. Esse é um tema. Então, nós falamos da linguagem inapropriada. Dois, uso inadequado das redes sociais, o excesso ou postar, curtir coisas que não são tão legais para sua imagem. Três, criticar em público. Vamos falar do quarto ponto, que é o uso de roupas inapropriadas. Meu Deus, o quanto a gente já viu isso e vê até hoje, infelizmente. Infelizmente. E a gente tem dois extremos, né? Tem, no caso das mulheres, tem mulheres assim que parece que realmente ou são muito bonitas e têm um corpo muito bonito e elas querem mostrar isso para o mundo, e É, esquecem que ali no cargo elas têm que mostrar competência e não mostrar corpão, né? Na yes, profissão você não tem que mostrar corpão, você tem que mostrar competência. E tudo aquilo que você destaca é o que você acha que tem de maior valor em você. Se no trabalho você quer mostrar o corpo, então você está dizendo que o que tem valor em você é seu corpo, não seu trabalho. Isso para é, as mulheres, né? Fora as roupas inadequadas mesmo, que é questão de gosto ou da falta dele. Os homens também, os homens às vezes porque não tiverem esse olhar assim um pouco mais formulado para vestimenta, acabam usando roupas inadequadas. O que eu acho mais assim que resume tudo sobre a roupa é o seguinte, Erickson. Quando eu vou me vestir, eu me visto para o cargo que eu almejo. Isso é exato. muito legal, porque quando eu era estudante de universidade, eu fazia jornalismo, eu saí da faculdade, 6 meses depois eu estava na mesma faculdade dando aula. Por quê? Porque eu me vesti de forma que, além de ter a competência para fazer aquilo, a minha vestimenta, apesar de eu ser muito jovem, eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos, mas a forma de vestir, de me portar, fez com que a coordenadora, né, do curso visse que eu tinha potencial. Assim, ó, ela pode ser professora. Eu me vestia já de terno, porque eu trabalhava, então eu sempre estava de terninho, eu sempre estava formal. Não no começo da faculdade, né, mas depois, nesse meio para o fim, eu já andava formal. Então, isso criou a perspectiva, ó, ela pode ser uma professora. Veja, agora você imagina se eu vou como uma estudante que se imagina de jornalismo, topzinho, calça jeans, barriguinha de fora, e fala assim, será É, que ela tem potencial para ser professora? Não, é no não, menor potencial, porque olha isso, gente, não dá. Então, assim, é, essa frase é para vocês guardarem para a vida. A gente se veste para o cargo que a gente almeja. Porque quando eu vou imaginar, será que o Erickson poderia ocupar esse cargo? Eu olho tudo aquilo que a gente já falou, eu olho a linguagem dele e eu olho o visual dele. Às vezes isso vira um problema na empresa, quando a pessoa se é. veste de maneira inadequada. Você tem que ajustar aquela imagem. Então a gente tem que imaginar assim, como é que você quer que as pessoas te vejam? Tem um comercial antigo de uma marca antiga, anos 80. Falava assim: o mundo veste melhor, o mundo trata melhor quem se veste bem. E, infelizmente é uma verdade, Ah, gente. é É um verdade. fato. O mundo trata É. melhor. Eu sei porque nós temos um casal de amigos, eu e meu esposo, que eles são donos de várias empresas, inclusive de um shopping. E a dona me contando um dia que ela entrou no shopping de bermuda, chinelinho, e ela foi super maltratada na loja, assim. A pessoa falou assim, senhora, mas a senhora vai querer dividir isso de quantas vezes? A mulher é milionária. Ou seja, e a gente morreu de rir ela contando essa história. Não adianta você ser milionário se você não parece, porque as pessoas vão te tratar Exatamente. como um assalariado, que foi o caso dela, foi tratada como uma assalariada. Então, é muito, é muito importante a gente ter essa imagem assim, não precisa se overdressed, né? Não precisa vestir demais. Você tem que estar Sim. vestido para o cargo que você almeja. Se eu quero ser um diretor, será que eu me visto corretamente? Eu passo essa imagem de que eu tenho potencial, não só técnico, mas de apresentação? Aí você ganha pontos. Então, é muito importante a gente ver se a imagem está ajustada com a competência. Tem gente muito competente, mas que é muito doida nos vestir. Aí você Tem fala, noção. e representar a empresa no evento. Não, mas não manda fulano. Fulano veste mal demais, gente. Não tem condição. Aí você vai descartando Exatamente. ele das situações quando vê por que ele não cresceu profissionalmente. Roupa inadequada. E não é só roupa, sabe, gente? Tem hábitos de higiene também que tem tudo a ver com isso. Sim, sim. É a imagem, a embalagem.
Não adianta um produto ser bom, se a embalagem é papel de jornal. A gente tem que fazer a embalagem ser condizente com o conteúdo. O conteúdo é bom? Ou uma boa embalagem. O contrário também é verdade. Não adianta embalar bem o produto, você abrir tá vazio. Não adianta a pessoa ter É. uma imagem muito legal e na hora que ela vai falar, ela não domina a técnica. Então, assim, a imagem tem que estar adequada. Isso é ponto pacífico. Eu pontuei duas experiências aqui. Eu pontuei uma empresa uma vez, uma equipe uma vez. Eu tinha uma turma de treinamento na qual todos os líderes na empresa que eu trabalhava tinham que passar por mim, pelo processo seletivo. Eles passavam por mim, eu fazia a seleção e depois o treinamento. E uma turma em específico que iam assumir equipes, cada líder que eu treinava ali ia pegar 35 pessoas como liderados. Então é uma responsabilidade muito grande. E uma turma específica eu tive muitos problemas com roupas, né? Seja feminino ou masculino. E um dia eu tive que pontuar, dar uma aula para eles sobre isso. E eles questionaram, mas a gente não está recebendo ainda como supervisores, gerentes, como líderes. Eu falei, olha, vamos lá, deixa eu só pensar, não quero que você saia daqui e gaste já o seu primeiro salário como líder antecipado. Mas eu quero dizer uma coisa, eu não tive esse problema no processo seletivo. Pense, alguém estava escrito na lâmina do processo seletivo que você tinha que vir de social com aquela roupa que você veio? Todos vocês, que eu lembro de todos vocês. Não, não, não estava. Então eu só quero que vocês mantenham. Por que que no processo seletivo vocês tiveram um insight de pensar antecipado numa roupa, um cuidado, todos foram bem vestidos. Aí agora no treinamento vocês descambiaram. Vocês se perderam? O que que aconteceu? Eu só quero que vocês mantenham. E quando vocês forem para a linha de frente e com a equipe de vocês, mais ainda eu quero que vocês tenham atenção com isso. E eu vivi uma vergonha, Janai. Eu lembro uma vez eu estava assumindo meu primeiro cargo de liderança numa empresa, e eu lembro que era uma sexta-feira, e na minha empresa tinha um negócio assim, de sexta-feira light. E eu lembro que eu fui com uma calça de moletom, uma Você camisa foi muito light. comum. Não, mas é demais. Eu acho que eu fui até demais. Eu fui com tênis velho. Eu fui pior que os meus operadores, pra você ter uma ideia. Eu fui pior que os meus liderados. Meu coordenador chega e fala assim, Erickson, você precisa ir numa agência de emprego fazer uma seleção de novos funcionários. Eu só fiz isso aqui, ó, olhando para baixo. Eu só olhei para baixo para olhar minha roupa. Eu falei, não tem ninguém. Ele falou, não tem outra pessoa. E você já é o cara e tal. Tanto que depois eu assumi essa parte da empresa de fazer seleção dos líderes. Mas a minha roupa, naquele dia, aí lá vai eu. Eu chego lá, o dono da agência de emprego está de terno e gravata para fazer a seleção dos líderes. Tinham, tinham pessoas que estavam na seleção que estavam muito mais bem vestidos do que eu. E eu morrer de vergonha. Aí a minha desculpa foi: então nós vamos trabalhar numa empresa muito jovem, que tem um jeito de vestir bem inovador, para eu Aí tentar estava me sentir bem. contratado para de moletom. Exatamente. E aí eu, morrendo de vergonha, eu nunca quis tanto que um processo seletivo acabasse na minha vida. A partir daquele dia, eu falei assim: nunca mais tem sexta-feira light. Nem sexta-feira eu venho, porque eu sempre via mesmo adequado ao meu cargo, e sexta-feira eu achava que era sexta-feira light, e aquilo era para os operadores, mas eu era um líder. Líder não tem sexta-feira light. Então eu vou todas as vezes, eu vou adequado, porque eu passei vergonha com isso. E o dono da agência me olhou, tipo, de cima a baixo, quem que mandou esse cara aqui com essa roupa? Sendo que eles estão ali tentando passar uma imagem para a galera que somente era o primeiro emprego, e eu estava ali já indo contra. A minha roupa ia totalmente contra o que eles estavam já cobrando daqueles próximos funcionários da empresa. Então isso é muito sério. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A sua roupa é como a sua comunicação também. Ela pode ser uma linguagem, eu vou ter uma linguagem de você totalmente errada. Então, vamos ter atenção, galera. Vamos falar do quinto ponto aqui. Tratar assuntos pessoais no ambiente de trabalho. Isso, às vezes, quando se perde, vira um excesso, né? Eu tô falando o que aconteceu na minha família, Dia das Mães, se deu briga, tô falando o que aconteceu na minha igreja. Aí entra aquele ponto que a gente até comentou, né? Eu tô tentando evangelizar no meu trabalho, esqueço de fazer meu papel, tô tratando de assuntos totalmente pessoais e esqueço que eu fui contratado para trabalhar. É verdade, olha, quando a gente pensa nos assuntos, é importante que no trabalho a gente faça colegas e futuramente pode até gerar amizades, né, amigos, mas a Né? gente tem que tratar ali no ambiente de trabalho de assuntos superficiais, sempre assuntos
leves. Nunca falar de doenças, falar de política, falar até de religião, porque você pode ter várias pessoas de várias religiões. E aí, quando a gente fala de evangelismo, a gente até falou isso na entrevista, o evangelismo é É, muito mais pela sua atitude do que pelo discurso. Eu conheci colegas de trabalho que sim, falavam o tempo inteiro de Deus e que depois deram um golpe na empresa. Então, deram um mau testemunho, né? Um péssimo testemunho. É melhor você ser uma pessoa correta, uma pessoa que inspira as outras. Esse é o melhor evangelismo, quando as pessoas falam assim, menina, você tem uma paz, o que que você faz para ter essa paz? Quando a pessoa quer o segredo do segredo, ela quer o segredo. Quando ela quer o segredo, aí você fala, bom, agora eu vou contar o segredo. Eu vou contar o segredo. Vai lá na minha igreja qualquer dia que você vai descobrir o segredo. Aí você está evangelizando pelo exemplo, mas não pelo discurso. Isso vale também não fazer intriga, fofoca. Você viu uma situação suspeita de um colega de trabalho com outra colega? Guarda aquilo para você, não vai disseminar isso, isso vai cair no outro assunto, né? Mas não fica querendo saber da intimidade. Eu já trabalhei em muitas empresas e você sempre no meio de trabalho, você tem aquela pessoa que é a que gosta de instigar. Ela gosta que todo mundo fale porque ela quer saber da vida de todo mundo, meio que para ter todo mundo na mão, sabe? Então ela quer saber a intimidade sua, ela fica especulando, especulando. Não caia nesse tipo de conversa. A pessoa que fica especulando. Quem muito quer saber da sua vida, boa coisa não é. A pessoa que quer saber da sua vida é uma amiga sua, que tem uma relação com você, não é uma colega de trabalho que fica especulando. E por outro lado, a gente também não deve falar. Eu vejo muitas pessoas me mandam mensagens machucadas, feridas por colegas. Aí quando você vai entender a história, a pessoa mesmo deu munição. Ela deu munição para a pessoa fazer mal a ela. Se ela fosse uma pessoa um pouco mais reservada na vida pessoal dela, ela tinha se preservado. Ela expôs para todo mundo, ela foi um livro aberto, ela acabou se prejudicando. Então, algumas coisas você fala, filho, aniversário, hoje é aniversário do meu esposo, coisas triviais, eu digo. Esse é o assunto do cafezinho, assuntos triviais. Assuntos de por foro humor. íntimo, assuntos de foro íntimo, como o nome diz, íntimo, é para quem é íntimo. Aí você pode ter até uma colega de trabalho que é íntima sua, mas você não vai falar no trabalho, porque as paredes têm ouvido. Você vai falar quando você estiver no seu ambiente familiar, de amizades, enfim, fora do trabalho. Muito bom. Três pontos que eu já peguei aqui, é importante ter atenção. Eu já desfiz grupo que estava organizando, conversando demais quando eu fui ver da coisa pessoal. Eu lembro que eu olhava para uma pessoa e falei assim, gente, mas eu não pedi para aquela pessoa fazer uma ligação para algum cliente, ela já tem uma hora ali no telefone. E aí eu falei, oi, tudo bem? Você está conversando Conversando. com algum cliente, com alguém? Eu não lembro de ter dado essa tarefa para você. Não, estou conversando. E aí era pessoal, mais de uma hora ali, eu acompanhando o ramal. Eu lembro que eu tinha operadores que ficavam a manhã inteira montando a escala de louvor e ligando para o músico, para não sei quem, montando mesmo no Excel toda a escala, repertório, organizando churrasco. Então, cuidado, gente. Isso pode denegrir mesmo a sua imagem. Não é porque eu estou mais livre. Livre nada, tem tanta demanda para você fazer. E mesmo se você estiver livre, ali não é o momento, né? Ali não é o lugar. Se você estiver livre e você demonstra que você está com tempo livre, você está mostrando para todo mundo que você é desnecessário na empresa, porque você está cheio de Exato. tempo Sim, livre. Então, para que exatamente. ficar com Não você, né? precisa isso. Eu vou mandar você para casa, você cuida da sua escala lá, do churrasco, liga para sua mãe, fica à vontade na sua casa. Então, muito Exatamente. cuidado, isso é um ponto de atenção. Ó, antecipando aí, chegou, alguém antecipou, mas já vamos lá. Fofoca. Evitar fofocas, isso pode denegrir sua imagem. E, já perguntando para a pessoa certa, e é deselegante, né, Jana? Totalmente. E eu tenho a fórmula para acabar com a fofoca. Não eu, na verdade, a Opa, Bíblia tem, né? A Bíblia que tem. sim, Jesus disse: bendizei os que vos maldizem. O que quer dizer é, isso? Fale bem de quem fala mal de você. Isso é o antídoto da fofoca. Eu fiz até um post uma vez falando disso. Quando alguém fala mal de mim, no meu trabalho ou qualquer ambiente, vamos pegar nós dois, Erickson. Chega alguém e sim. fala assim, ó, o Erickson, nossa, o Erickson tava falando que a live ontem foi horrível, que você não deixou ele falar. Deu... Olha que é a tendência é eu ficar com raiva. O Erickson falou isso, mas, gente, eu falei o que a gente tinha, os pontos que a gente tinha combinado. O Erickson também não sabe o que quer, eu Uhum. começo a falar mal de você para me defender. Se eu faço o que a palavra de Deus ensina, eu falo bem de quem fala mal de mim, essa situação hipotética. Aí eu falo,
Gente, o Erickson falou isso, eu respeito demais a opinião do Erickson, porque eu sei tanto que ele faz a coisa muito organizada. Isso me constrangeu. Eu vou pensar na próxima live, eu vou pensar para não fazer isso. O que vai acontecer quando o fofoqueiro encontrar com o Erickson, e se for verdade, se de fato o Erickson falou mal de mim, Sim, o sim. fofoqueiro vai falar assim: ai, Erickson, você não devia ter falado isso dela, porque ela tá toda sentida lá, ela gosta demais de você, ela falou que vai mudar, ela vai dar uma mudada. Isso vai constrangê-lo. Assim, a resposta, ela, assim, ela falou tão bem de você, isso constrange. E toda vez que alguém vem falar mal de alguém para mim, eu respondo assim: nossa, mas fulano gosta tanto de você, a pessoa fica tão sem graça de estar falando mal. Então, bendizei os que vos maldizem, acabe com a fofoca. Exato. Eu digo, a fofoca pode até chegar em você, mas ela não pode sair de você. E como não fazer também ela chegar? A pessoa tem as palavras-chave da fofoca. Menino, nem te conto. Não, nem me conta então. É, né? Nem me conta, não, por favor, não quero saber. Se você tá com essa cara, eu não quero nem saber que assunto é esse. Ou então a pessoa fala, não, eu preciso te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. Eu já corto, eu falo, não, se você não tá conseguindo segurar, não me conta, porque eu não vou conseguir também. Então nem me conta. Então você corta o mal pela raiz, não deixa a fofoca vir, mas se ela vier, mata em você, igual a erva daninha, não passa pra frente. Não passa. É, sabe, igual o vírus, põe a máscara e não deixa pra frente. Porque até provar que você não tem a ver com aquela situação, você já está envolvido. Você está no meio entre eu e a Janaína. Então eu falei para você, e você falou com a Janaína, mas depois não adianta falar que não, mas foi o Erickson que falou e era depois a Janaína que falou dele, eu só estava no meio, mas você já está envolvido. Então até provar que você não está envolvido nisso, né, é bem complicado. Verdade. E sempre uma postura, gente. Normalmente tem pessoas que falam assim, mas e quando é o meu líder que vem falar, olha, tem coisas que eu não preciso saber. Às vezes você pode dizer muito bem, olha, eu acho que esse é um assunto que eu não deveria saber. Porque não cabe a mim como seu liderado, eu nem deveria saber disso, como seu Eu acho que você funcionário. deveria falar isso pra ele. Fala isso pra ele direto, é melhor. Né? Olha, eu não precisava, é uma informação que eu não precisava saber. Então, Ótimo. não cabe a mim. Isso é uma coisa que você precisa pontuar, para você não ser envolvido. Então, nós falamos, linguagem inapropriada. 2, uso inadequado das redes sociais. 3, criticar em público, horrível. 4, uso de roupas inapropriadas. 5, tratar os seus assuntos pessoais no ambiente de trabalho. 6, falamos agora de evitar fofocas. E a gente vai fechar falando do sétimo ponto, que é falta de controle emocional. Eu já quero abrir aqui falando já de uma pesquisa. Eu estava lendo hoje, pesquisando, estudando um pouquinho e dividi com um amigo dividiu comigo, muito importante. 80% das pessoas hoje, nas empresas, né, você faz esse tipo de trabalho também, muito bem, elas são contratadas por habilidades e pelo perfil técnico, né? E a gente olha muito isso também. Mas olha que engraçado, o mesmo número, 80% dos desligamentos já não são pelo técnico e habilidade, é pela falta de controle emocional. Que mostra a Como nós estamos importância defasados disso. disso? A importância disso. E o que é o controle emocional, a inteligência emocional, se não o domínio próprio? E aí vou Exatamente. fazer da palavra de Deus, que acho que a gente tem um público cristão grande, né, nós dois. Sim, sim, O que sim. acontece, gente? A palavra de Deus fala que como uma cidade sem muros é uma pessoa que não consegue dominar a si mesma. O que é uma cidade sem muro? Qualquer um vem e invade. Então, Exatamente. uma pessoa que não tem domínio próprio, não tem controle emocional, qualquer fala alheia mexe com ela, tira ela do sério. E eu sempre digo, você tem que ter um domínio próprio de tal forma que a atitude do outro não mude a sua. Não é porque o outro foi grosseiro comigo que eu vou responder com grosseria, porque a minha essência é ser educada. Se o outro foi grosso, eu tenho controle emocional suficiente para continuar agindo do mesmo jeito. Sabe por quê? A melhor resposta que eu tenho é essa. Senão você está dando poder ao outro. Você está dizendo, É. você é tão poderoso que você mexe comigo, você mexe com o meu emocional, você mexe com o meu jeito de trabalhar, você mexe com a minha fala. Você é tão poderoso, eu estou dando poder ao outro. E ninguém pode ter esse poder sobre nós. A pessoa que tem domínio próprio, ela sabe dominar a si mesma. Então, ninguém consegue invadi-la, porque ela não é uma cidade sem muro. Ela tem muros e ela está protegida. Então, uma palavra, uma afronta chega, mas não entra no coração dela. Porque ela sabe qual é a identidade dela, ela sabe o que ela fez, ela sabe se ela está correta ou errada. Então, isso não interfere no emocional dela. Mas pessoas
que não conseguem desenvolver isso, e você tem várias formas de desenvolver isso, acho que fazer o coaching é excelente para você descobrir uma Sim, fraqueza sim. dessas e já atacar isso, mas espiritualmente você pode desenvolver isso, porque isso é um fruto do espírito. Então, à medida que você Exato. se desenvolve espiritualmente, você ganha domínio próprio. E ganha mesmo, é bem ó, de brinde. Não é com esforço, é sem esforço. Você recebe. Aí você só tem que deixar ele desenvolver dentro de você. Entender que é assim, eu consigo dominar a mim mesmo. E isso é libertador, saber que ninguém controla você, mas apenas você tem controle sobre você. É libertador e te coloca numa postura que poucas pessoas têm. Você consegue lidar. Tanto que, na minha profissão, por exemplo, como comunicadora, eu sempre trabalhei com empresas, né? Eu acabei ganhando espaço na gestão de crise. Então, sempre fui contratada para trabalhar com gestão de crise, ou seja, tinha aquele Opa. pepino gigante, aí me contratavam. E eu amo gestão de crise, porque tá todo mundo desesperado. Sabe aquela cena de filme, todo mundo correndo? E eu estou plenamente calma, sabendo que tem que fazer o passo a passo. Porque isso é domínio próprio. Quando você domina, a circunstância não mexe com você, você está equilibrado. Imagina, é o que eu tenho visto hoje. Quando você vai falar com a imprensa, a gente viu agora o caso da Regina Duarte. Foi falar na É, CNN, ela não teve domínio próprio. Isso, não estou falando aqui de política, estou falando de comunicação. Não teve isso. domínio próprio, aquela entrevista abalou ela. E a gente tem que ir preparado. Se eu fosse assessora da Regina, o que eu falaria para ela? Regina, numa situação dessa, diga: olha, eu não vim preparada para falar desse assunto. Aí ela foi muito questionada pelos artistas que ela não se manifestou pela classe artística. Eu teria É, na hora falado, eu quero reconhecer Maitê, né? Parece que foi a Maitê Proença que mandou um vídeo. Eu sim, quero isso. reconhecer que faltou uma manifestação pública, mas vou aproveitar agora que estou aqui. Obrigada, Exato. Maitê, pelo seu alerta e manifestar aqui o meu sentimento. Na hora vira o jogo, mas isso Exato. exige domínio próprio para não ficar ofendida. Ela se ofendeu na hora. E não saiu, foi meio que uma pegadinha, né? A entrevista foi diferente do planejado. E eu já vi É, isso muito acontecer. Quando a gente treina um executivo para dar entrevista, a gente treina ele para pegadinha, para chegar a uhum. pergunta que ele não quer responder. Você prepara ele para essa situação. E ela ali, ela não teve domínio próprio. Então a gente tem um exemplo recente do que acontece quando não se tem domínio próprio. Você vira uma vítima. E nós não podemos, eu gosto, Erickson, de falar isso, nós não somos vítimas. Um cristão, especialmente, ele, É, ele não reage, ele nunca reage, ele só age. Porque tudo que ele faz é verdade. intencional. Então, tudo que ele faz é com a intenção. Quando você é uma pessoa que reage, alguém teve a intenção, e não você. Então, não, eu É. ajo intencionalmente. Se eu fui ofendida, intencionalmente eu vou ser mais gentil com a pessoa para deixá-la mais constrangida com a minha educação. Isso é ser uma pessoa que não reage, mas só age, só agente, não reagente. Ela não fica recebendo as situações, ela se posiciona. É, o Marcelo aqui, o pessoal está comentando, o Marcelo até colocou assim, que ele desenvolveu, o Marcelo é coach fora do Brasil, ele desenvolveu estudando a palavra de Deus, um pouco da inteligência emocional, desse controle emocional. E a gente precisa, até os candidatos, né, Janaína? Nós vamos reprovar também, às vezes, algum candidato que ele tem muita habilidade, mas a gente, às vezes, faz algumas perguntas que são algumas pegadinhas mesmo, para testar como que esse cara vai sair. E a gente não faz isso por maldade, tá, pessoal? Entenda, como consultores empresariais. É porque, às vezes, o cargo que ele vai entrar vai exigir dele uma gestão e um controle emocional. Então, eu preciso, além de habilidade técnica, testar ele para ver se essa pessoa tem esse controle emocional ali em uma hora ou menos de uma hora para uma entrevista ou numa dinâmica. Então, a gente precisa até fazer perguntas que são pegadinhas. Então, preparo até os meus clientes quando estão em processo seletivo, até para pegadinha. Né? Como consultor, como Muito assessor, a gente entende, eu preciso preparar eles para isso. Porque senão você vai passar uma imagem, por exemplo, Regina Duarte hoje já é conhecida não mais como uma atriz querida, nem a poucos namoradinha do meses. Brasil, nem a namoradinha Não do é mais. Brasil. Ela é inimiga do Brasil agora, não é a namoradinha, mas ela é inimiga do Brasil. Para muitos, ela é inimiga do Brasil. Por quê? Por conta de uma postura, uma fala. Acho que tem um conjunto de outras coisas que nós falamos aqui. Entender quando a gente fala de inteligência e controle. Então, por exemplo, se você estudou para uma prova, então, e aí você foi lá, você tem um controle daquelas informações para elas não saírem daqui, porque você tem uma prova hoje. Aí você vai lá, faz a prova, tira 10 sempre, e as pessoas te chamam de inteligência. Inteligente, por quê? Você pegou aquelas informações
controlou elas aqui dentro, não deixou dar branco, não deixou esquecer, fez toda uma técnica e foi lá e sempre tira 10. E aí as pessoas te chamam de inteligente. As emoções, a mesma coisa, gente. Elas estão, tem gente que já mora dentro das emoções. Não, as emoções estão dentro de você. Tem gente que já está mergulhada, afogada. Ela que mora dentro das emoções. Então, muito cuidado. Outra coisa que você pode parecer não ter controle das emoções é não ser uma pessoa sábia, não ser uma pessoa madura. Que aí você vê a pessoa falando bem, até que um dia ela é desafiada, ela começa a falar coisas pessoais, ela começa a falar do coração dela tá cheio. Hoje eu coloquei uma frase, de Eclesiastes 6:8, que diz que há um tempo certo e uma atitude certa para cada tempo da nossa vida. Mas o homem, diante do seu sofrimento, precipita isso. Então, cada momento da sua vida, cada fase vai exigir uma atitude. E aí entra atitude, entra comportamento, olhar, roupa, fala, comunicação exata. Mas aí vem um turbilhão e você já precipita. O que você não deveria falar agora, você fala, ou fala de jeito errado, se comporta do jeito errado, relaciona com gente errada, tudo por falta de controle emocional. Aí você é taxado, você quer ser, diz que é uma pessoa sábia, é taxado como uma pessoa não tão sábia assim. É uma pessoa que perde o controle emocional fácil, que não é tão inteligente, que não é tão controlado e que não é tão maduro, que não tem domínio próprio. Então, as pessoas começam até a contestar o espírito dentro de nós. Então, muito cuidado, isso é muito sério. Acho que a gente fecha aqui muito bem esses pontos aqui e a gente precisa ter muita atenção, porque eu sei, cada um está aqui, eu, Janaína, cada um está aqui, trabalhou duro, tem trabalhado duro para construir uma carreira, uma imagem profissional. E tudo que nós falamos aqui não é para você montar e ser uma outra pessoa, jamais, é ser a sua essência, é justamente não deixar essas coisas destruir a essência que Deus colocou dentro de você. Uma essência profissional que também Deus colocou dentro de você. Então, não destrua essa essência. Através de coisas, você pode ser roubado por tão pouco. Tão pouco. Então, não deixe isso escorrer pelos seus dedos, porque eu sei que você tem trabalhado duro, você já tem um currículo, você tem uma carreira, você tem uma história. Então, prezar por isso, não deixar pequenas coisas roubarem você aqui. Minha amiga? Excelente. Fechou Muito bom. brilhantemente. Muito bom. Quero te agradecer mais uma vez. Prontamente eu chamei e ela pronto, me atendeu, porque eu queria você mesmo nessa temporada aí de live, de disseminar conhecimento. E Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos. Eu sigo te admirando, eu sei que isso é mútuo, eu admiro o seu trabalho, sua família, seu esposo. Deus continue abençoando sua casa mesmo, com bênçãos aí para esse novo tempo para vocês, bênçãos sobre a jornada de vocês, o destino e futuro de vocês, viu? Amém. Muito obrigada, Erickson. Obrigada pela oportunidade. Obrigada para os seus seguidores que acompanharam a live. E as minhas seguidoras que estão aqui, sigam o Erickson. Conteúdo valioso. Aí, gente. Leiam o livro dele, que é uma benção. Eu fiz até um post falando desse livro, que é uma benção. Verdade. Gente, eu quero agradecer cada um. Também agradecer cada um, além de você, que esteve aqui presente, interagiu. Desculpe se não deu para responder todo mundo, conversar com todo mundo. A galera que me acompanha, o pessoal que segue a Janaína, te convido também a seguir o perfil da Janaína, quem ainda não a conhece. Você que segue a Janaína, me acompanha, tem algumas coisas que eu quero também poder contribuir, somar com você. Gente, fica de olho aí no perfil, vou trazer mais um convidado. Deus abençoe, Janaína. Uma ótima noite para vocês. E até a próxima, hein, gente? Tchau, tchau.